Shalom, Adonai, Igreja de Deus. Quem está triste aí, dá um glória a Deus bem alto. Eita! E quem está feliz aí? Abra, por gentileza, a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 11, a partir do verso de número 2. Deus é Deus de vitória. E hoje eu creio que o Senhor vai falar conosco. Mateus capítulo 11, verso de número 2 diz assim: quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou que os seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhe respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Volte aqui para o 2 e diga assim: quando João, no cárcere, ouviu falar, diga assim, ouviu falar. Dê uma olhada para esse irmão que está ao seu lado, diga assim: tome cuidado com o que você tem escutado falar por aí. Tome cuidado do que você tem ouvido falar por aí. Tome cuidado para que isso não mexa com a tua estrutura, com a tua fé. Tome cuidado para que essas palavras não sejam palavras de tropeço na sua vida. Olha aí, irmão, para a pessoa que está ao seu lado, diz assim: tome cuidado. Feche seus olhos por um momento. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos render graças e glórias ao teu santo nome. Queremos te agradecer, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de nós estarmos aqui na tua casa, na Master BTS. Derrama, Senhor, a tua glória sobre este lugar, derrama a tua glória sobre as nossas vidas. Por favor, nos ensina essa noite, meu Pai, com as tuas escrituras sagradas. Nos ajuda, Senhor, a avançar. Nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, mas nós queremos, meu Pai, acertar. Nos conduz no caminho da verdade e da justiça, por amor do teu santo nome. Meu Deus, que não saia nenhuma palavra da minha boca que não seja da tua vontade. E que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Senhor, acampa teus anjos ao redor deste lugar, meu Pai. E tira toda desatenção, toda seta do maligno, todo pensamento acelerado, todo pensamento lá em outras coisas, meu Pai. Mas traz para esse lugar, traz para esse ambiente, porque essa noite eu creio, meu Pai, que vai ser uma noite de cura. Eu creio que essa noite será uma noite de libertação. Eu creio que hoje nós vamos voltar para o caminho, meu Pai, que nós nunca deveríamos ter saído, que é, meu Pai, o caminho da graça, o caminho da salvação e o caminho da vida eterna. Me perdoa, Senhor, nos perdoa pelas palavras que têm saído das nossas bocas que não sejam da tua vontade. Perdoa se nós estamos emprestando os nossos ouvidos para a fofoca. Perdoa se no nosso meio está acontecendo aquilo que não te agrada, que é a contenda entre os irmãos. Mas essa noite, Senhor, derrama a tua glória sobre este lugar. E dissipa, Senhor, todas as armadilhas de Satanás. E que nós voltemos a segurar na mão um dos outros para fazer a tua obra, para avançar e para saquear o inferno em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Mas com essa salva de palmas, com essa moleza aí, dê uma salva de palmas aí de jeito, meu irmão. Aí, tá. Eu estava ensinando meus filhos hoje pela manhã que a gente não clama devagar.
A gente clama gritando. Clamor é você aumentar a sua voz, além do normal. Ninguém clama de Senhor. Não, a gente clama rasgando a garganta, abrindo os pulmões e gritando ao Senhor com súplica, com oração, porque essa a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. Quando nós estamos ouvindo essa palavra, nesse contexto, nós estamos falando de um homem, fala assim, o nome dele é João Batista. Para a sua época, ele era visto como um louco, como um doido, que morava no deserto, que comia gafanhoto, que comia mel silvestre, não tinha redes sociais, não estava no Instagram, não estava no Facebook, não estava no rolezinho, não estava dando grau, não estava no TikTok. O tempo que ele passava não era na casa do fulano, não era na casa do Beltrano, era com o joelho no chão, se preparando para anunciar as boas novas do Senhor. O tempo dele, aleluia, estava sendo dedicado para uma missão que ele foi chamado. Olhe para esse irmão que está ao seu lado e diga assim: você foi chamado para uma missão. E está na hora, irmão, da gente parar de perder tempo com aquilo que não está na nossa missão, naquilo que a gente não foi chamado para fazer. Nós precisamos investir tempo naquilo que traz vida e não naquilo que nos traz maldição. A Bíblia diz que esse homem, ele foi separado desde o seu nascimento. Os seus pais já não poderiam gerar filhos. Zacarias já não podia mais ser pai. Isabel já não poderia mais ser mãe. Na sua velhice, imagine você que tem mais de 50 anos, o anjo do Senhor chegar para você e falar: olha, daqui a um ano você vai estar com a criança na mão. O que você pensaria? O que você falaria? Zacarias, ele falou: mas como é que vai proceder isso? Porque eu já sou velha, minha esposa é velha. Como é que vai acontecer? E ele não acreditou que aquele milagre poderia acontecer. E por ele não acreditar, Deus deixou ele mudo durante o período dessa gestação. Quando aquela criança nasce, que estavam querendo dar o nome, fala: não, vai ser isso, vai ser aquilo. E ele doido para falar, mas com a boca fechada, não conseguia falar. Ele pediu um papel: me dá um papel. Ele escreve: o nome dele vai ser João. E aí, quando ele diz assim, o nome dele vai ser João, a boca dele abre. E ele começa a dizer: a gente não podia dar filho, mas Deus nos visitou e disse que esse menino vai ser grande. Esse menino tem uma missão, e a missão dele é preparar o caminho do Senhor. A Bíblia diz que quando eles ouviram aquelas informações, o povo tremeu e se fez uma pergunta: como é que ele será, aleluia, diante desse povo? João tem um chamado específico. E a Bíblia diz que desde o ventre ele já era fortalecido pelo Senhor. Desde o ventre ele já era cheio do Espírito Santo de Deus. E a nossa chamada para a gente sair por essa porta e anunciar as boas novas do Senhor, não adianta a gente ir de qualquer jeito. Não adianta a gente ir de qualquer maneira. Não adianta ir sem estar em consagração. Não adianta a gente passar o dia todo no modo aleatório e à noite querer anunciar as boas novas do Senhor. Porque senão, quando chega lá, conosco não vai acontecer, porque aqui só tem homem e mulher de oração. Mas no tempo bíblico, alguns irmãos foram expulsados, irmão, te expulso no nome do Deus de Jesus, no Deus de Paulo, no Deus de sei quem, no Deus de Pedro. Aí o demônio quebra os 5 ou 7 irmãos
na porrada. Ainda diz bem assim, olha, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Mas vós, quem sois? Olhe para esse irmão que está ao seu lado. Pergunte assim, você. Quem é quando ninguém está vendo? Quem é você na internet? Quem é você na madrugada? Quem é você no tempo livre? Quem é você quando não tem o líder, quando não tem um cristão na roda? Quem é você? O Glória diminuiu. Ele diz assim, vai apertar mais um pouquinho. Quem está nos acompanhando na internet, vai apertar mais um pouquinho. Quando o João Batista ele começa a pregar no deserto, ele já traz uma mensagem de confronto. A mensagem que João Batista carregava era qual? Arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado a vós o reino de Deus. E essa mensagem de confronto é a mensagem que a igreja não gosta. Porque quando o pastor vai lá e confronta, geralmente a gente fala, ai, o apóstolo Luiz nem me entende. Não sabe como é que é aqui em casa, eu trabalho o dia todo, não tenho tempo de ficar orando não. Não tenho tempo de estar em consagração. Estou cansado. Estou sobrecarregado. Quando começo a trazer essas duas frases, eu já me lembro logo do versículo bíblico, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, aleluia! Meu irmão, com essa moleza não bate palma, meu irmão, fica feio lá no vídeo. Se for para bater palma, bate com vontade, com gosto, assim de pá, pá, pá. João Batista ele tem uma mensagem, e é uma mensagem dura. Já pensou, aparece uma pessoa aí na sua frente, vestida com peles, aparentemente sendo um doido, falando, olha, te arrepende, porque para você está chegando o reino de Deus. Imagina que ele tem a missão de preparar o caminho do Senhor. E hoje a igreja tem a mesma missão de preparar não apenas agora para o caminho, mas para a volta do Senhor. Nós temos essa missão. Diga assim, eu tenho uma missão. Que é o título dessa mensagem, eu tenho uma missão. E a minha missão não é estar fofocando. A minha missão não é estar no meio de fofoca. A minha missão não é perder tempo achando culpado. A minha missão é estar em oração, preparando o caminho para a volta do Senhor. Porque Jesus vai voltar. Independente da visão que você creia, se é antes, durante ou depois, mas Ele vai voltar. E eu e você precisamos estar preparados para nos encontrar com o Senhor. Quem está me entendendo aí, diga graças a Deus. Olha o que diz lá em Mateus, do versículo 3, do 1 ao 6. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías, que diz, vós que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestres. Então os moradores de Jerusalém e de toda a Judeia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Essa mensagem, a mensagem que nós pregamos, ela nem sempre é aceita por todo mundo. Mas a palavra do Senhor, aquele que crê e confessar, será salvo.
Não se preocupe como semeador, se a palavra ela vai frutificar logo de primeira. Porque a palavra do Senhor diz, que o apóstolo Ivo já trouxe aqui. Na primeira, a palavra chegou, cresceu e foi arrebatada. Na segunda, não tinha raiz. Então, quando veio a tribulação, quando veio a perseguição, as pessoas correram. Na terceira, até começou a crescer. Até começou a ficar de pé. Mas quando a gente começa a se relacionar muito com o mundo, essas preocupações começam a nos sufocar. E por último, aquela que caiu numa boa semente, numa boa terra, multiplicou. E eu acho engraçado que a Bíblia ela não começa de 1 por 30, 1 por 60, 1 por 100. Ela começa dizendo 1 por 100, 1 por 60 e 1 por 30, porque todas as vezes que Deus multiplica de uma forma extraordinária sobre as nossas vidas. Todas as vezes que Deus multiplica, é coisa extraordinária sobre as nossas vidas. Quando nós falamos de tribulação, de perseverança, Jesus também conta uma outra parábola, quando ele fala, olha, quando você for alicerçar sua casa, não alicerça na areia, alicerça ela na rocha, alicerça ela na firmeza. E para alicerçar uma casa na rocha dá trabalho. Uma casa no natural, em todas as condições perfeitas, demora de 8 meses a 2 anos para ficar de pé. Não faltando material, não faltando nada. De 8 meses a 2 anos para ficar de pé. Agora tu imagina uma que é na rocha, que vai bater, vai sangrar a mão, vai dar trabalho. Mas uma vez que ela estiver de pé, vem o vento e não derruba a casa. Vem enchente e não derruba a casa. Vem crise e não derruba a casa. Vem tudo o que acontece, Satanás se levanta, mas não derruba a casa, porque a casa está firmada em oração, porque a casa está firmada na leitura da palavra, porque a casa está firmada no Senhor, aleluia! João, enquanto estava batizando, reconheceu que Jesus era o Cordeiro de Deus. Em João, do 29 ao 31, diz assim, no dia seguinte, viu João a Deus. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A este, a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque ele já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas o fim de que ele fosse manifestado para Israel, eu vim. Por isso batizo com água. Mateus 3,11 complementa essa informação, dizendo assim, olha, eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas vem aquele depois de mim que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo de Deus. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo de Deus. Está na hora da gente parar de perder tempo com besteira e buscar ser fortalecido no Espírito Santo do Senhor. Está na hora das nossas reuniões serem reuniões cheias da glória e do poder de Deus. Está na hora da sua nefe. Chega lá um enfermo, chega lá um cego, ele sair curado pelo nome de Jesus. Está na hora de por onde você passar, onde Deus te der uma oportunidade de você entrar com ousadia, com intrepidez, para anunciar as boas novas do Senhor. Quem está entendendo essa mensagem aqui? Olha que eu nem entrei na mensagem ainda, estou só contextualizando quem é João Batista. Ele batiza Jesus. Quando ele batiza, a Bíblia diz que desce sobre ele o Espírito Santo na forma de uma pomba, os céus se abrem, e Deus diz, esse é meu filho amado com quem me comprazo, e repete isso 3 vezes. João Batista, diga assim, ele é preso por anunciar
as boas novas do Senhor. Olhe para esse irmão que está ao seu lado. E aí? Está a fim de ir para a cadeia? Por fazer as coisas boas? Está a fim de ser preso por anunciar as boas novas? Está a fim de perder a cabeça por dizer arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino de Deus? Talvez a gente não perca a cabeça, mas nós somos zombados. Zombam do evangelho. As pessoas acham que porque eu estou no meio mais elitizado, digamos assim, não tem zombaria. Vai pregar para o médico que tu tem que entender de ciência e da Bíblia. Vai pregar para o rico. Eu estava num evento essa semana, e todo lugar que eu vou, independente de onde seja, quando eu tenho uma oportunidade, eu lanço a semente. Se vai ser arrebatada do coração, se ela vai frutificar, ou se as preocupações do mundo vão sufocar, eu não sei, mas eu, como semeador, vou lá e lanço a semente. Na primeira vez desse acompanhamento que eu estou fazendo, eu saí de casa chateado com a minha esposa e ela chateada comigo. Na mesa, começou-se a falar sobre adultério. E antes deles começarem, quando eles começaram a falar, eu dei um sorriso. E eu falei, que negócio, né? Eu saí de casa mordido. E agora eu vou militar a favor da família. Eu falei, bem que eu poderia ter saído na paz, né? Eu chegava aqui com mais autoridade. E eu comecei a falar, gente, olha, adultério não é de Deus, não. Não, primeiro começou a me oferecer o vinho. Todo mundo tomando vinho não sei das quantas. Aí eu falei, não estou. Perguntaram, qual vinho você vai tomar? Eu falei, não, eu não quero vinho, não. Desce aquele suco de uva lá. O de morango. Pode botar. O que tiver aí, vem. Aí depois me perguntaram assim, mas tu não vai beber por quê? Não, por opção. Falei, você está doente? Ou é opção religiosa? Falei, é opção religiosa. Se eu tivesse doente, eu já tinha tomado, inclusive, um gole. Aí ele falou, isso que eu ia te falar, porque a Bíblia diz, aí o cara já queria pregar para mim, que o apóstolo Paulo disse para o discípulo dele, Timóteo, não tome somente água, tome também um vinhozinho. Eu falei, mas ele era um contexto diferente, o vinho era diferente. E aí me deram abertura. Tu é pastor? Eu falei, eu sou. E meu irmão, e Bíblia, dessa hora para frente até ir embora foi Bíblia. E assim, era uma roda que são algumas pessoas que são ricas, são milionários. E eles me olhavam assim, com a cara meio de, como é que tu sabe de tudo isso, né? E palavra, e dando exemplo, trazendo exemplo prático. E pessoas que ele conhecia que eram crente. E pessoas que ele conhecia que tinham se lascado porque adulteraram. E vim trazendo. Sei que no final, todo mundo foi pensativo. Nessa segunda agora, tudo que se falava, eles olhavam para mim e falaram, pastor, estou na benção, hein? A mulher lá do Sebrae falou bem assim, olha, lá no Sebrae tem 80% de mulher e aqui tem 80% de homem, tá bom de vocês irem conhecer a gente. Aí teve um que virou para mim e falou bem assim, pastor, eu vou até ficar de costa e já estou repreendendo aqui no nome de Jesus. E eles começaram a tirar onda, a zombar. E eu tinha duas opções. Ou eu ficava com raiva, ou eu aproveitava aquele momento para ir lançando a semente. E todas as vezes que eles falavam assim, eu estou me livrando disso, eu dizia amém, que assim seja, concordamos na terra, para que seja concordado no céu. E fui lançando palavra. No final, a gente foi para uma mesa reservada. E meu irmão, tiraram onda, zombaram. Falaram, pastor, quando tu vai pregar lá no tráfico, tu pede lá para multiplicar droga, para multiplicar arma.
Aí eu falo, não, lá a gente vai para orar, pedir salvação, assim como eu peço para a vida dele, é a salvação que eu estou pedindo para a tua vida. E aí no final da zombaria, alguém falou bem assim, pastor, ore por nós. Eu oro, vamos ficar de pé. Não, agora não, né? E comecei a anunciar as boas novas. Aí preguei mais uns 10 minutos, falei, é rapidinho. Eu acho que deu uns 15 minutos, acho que 20. E depois orei. E aí o pessoal foi refletivo para casa. Começaram a refletir sobre o Evangelho. E se a gente tem vergonha de anunciar as boas novas, eu sei que vão ter negócios que eu vou perder por isso. Porque você é crente, eu não quero fazer um negócio com crente não. Mas eu sei que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós. Eu posso perder um, mas Deus manda 3. Eu posso não pescar nada numa noite, mas na outra vem milagre. Eu posso chorar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Quem está me entendendo aí? João Batista, ele é preso por denunciar um pecado. Ele confrontou o rei. Falou, olha, não te é lícito possuir essa mulher. Ele é preso, encarcerado. E aí lá no cárcere ele já não consegue mais ver o que Jesus está fazendo. Então ele começa a ouvir de quem? Dos discípulos que estão trazendo a informação. Aí ele começa a ouvir. Falou, olha, o Messias que você falou que era, está entrando na casa de pecador. Olha, o Messias que tu disse que havia, está entrando na casa de cobrador de impostos, está até perdoando o pecado. Olha, o Messias que tu disse que era, a prostituta agora está lavando os pés dele. Ele só está andando com gente ruim. E João Batista que provou, que viu o céu se abrindo, manda uma mensagem de dúvida. Porque ele estava ouvindo o que as pessoas estavam vendo. E é muito importante a gente ter cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo, para que isso não venha matar nossa fé. Eu me lembro numa época que eu odiava a apóstola Deusa sem nem conhecer ela. Porque tinham 2 pessoas que me discipulavam, e essas pessoas odiavam a apóstola Deusa, e falavam, a apóstola Deusa é mal educada, a apóstola Deusa fazia aquilo, e começaram a trazer um monte de história. Eu que não conhecia, já não queria mais conhecer. Eu lá quero conhecer essa apóstola aí, repreendido. E aí eu comecei a conhecer, falei, opa, não é... Tem alguma coisinha do que falaram, mas não é tudo isso não. E comecei a conhecer, falei, opa, eu já estava julgando por aquilo que eu estava ouvindo. E quantos de nós, às vezes ficamos com raiva do que aquilo que chega aos nossos ouvidos. Mas eu comecei a me condicionar, de tanto eu falar mal dos outros, de tanto eu estar no meio de fofoca, eu comecei a me condicionar. Falei, eu não vou mais entrar em fofoca, porque isso não traz nada de bom para a minha vida. Não vou mais entrar em disse-me-disse, eu vou ser o solucionador. Quando eu chego numa roda, eu falo bem, se é fofoca ou é coisa boa? Não, não é fofoca não. Aí eu chego e estou junto. Aí quando eu chego perguntando, pastor, se a minha fofoca é coisa boa? Quando estão fofocando, falo bem assim, ih, pastor, eu falei, se é fofoca, já para logo, porque vocês estão trazendo maldição para a vida de vocês. E todas as vezes que inicio alguma coisa, eu sou a pessoa que vou lá e já tento apaziguar a situação. Porque nós passamos por dificuldades. E nós gostamos de falar. Principalmente quando a gente vê alguém errando. Ah, meu irmão, o irmão errou.
Ao invés da gente ir lá ajudar, a gente dá ele uma bicuda para ele se lascar ainda mais. Parece que a gente só quer Deus para a gente. E não queremos dividir da graça que nós recebemos. E é pelo contrário, Deus está dizendo para mim e para você essa noite. Eu não lhe chamei para ser juiz. Eu lhe chamei para ser um semeador. Para anunciar as boas novas. Para ir à segunda milha. Para ajudar quem precisa de ajuda. Para colocar de pé quem precisa ser colocado. O Espírito Santo de Deus está sobre as nossas vidas. E nós é que vamos dar vista aos cegos. Voz aos mudos. Nós é que seremos a cura para aquele que está leproso. Mas nós não podemos nos envergonhar. Romanos capítulo 12, do Evangelho de Deus, do Evangelho de salvação. Porque é o Evangelho de salvação para as nossas vidas. Para o grego, para o romano. Quem está me entendendo aí, diga graças a Deus. Nós não podemos emprestar os nossos ouvidos. Porque se você recebe uma palavra ruim, quem sente é o teu coração logo de cara. Já saiu de rodas? Que você saiu com medo? Naquele período Lula-Bolsonaro, eu recebi tanta informação que eu já estava com medo. E eu falei, isso não é de Deus. O medo não vem do Senhor. A Bíblia diz que o amor perfeito lança fora todo o medo. Se eu estou cheio da graça, cheio do Espírito Santo de Deus, eu não posso estar com medo. E eu comecei a deixar o meu ouvido fechado para essas situações. E eu comecei a encher o quê? O meu ouvido de esperança. Esperança, acordo esperança, almoço esperança, estou jantando esperança. A Bíblia nos orienta lá no Salmo de número 1. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê, pastor? Porque uma hora essa roda vai te influenciar. Uma hora você que não bebe vai querer começar a beber. Uma hora você que não fuma vai começar a fumar. Uma hora você que não está fofocando vai começar a fofocar. A Bíblia diz o quê? Não se enganem. Que as más conversações corrompem os bons costumes. E Deus também diz, não se enganem. Tudo aquilo que o homem plantar, ele também vai colher. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado. Diga assim, estamos quase no final do ano. E o que você tem plantado? A tua semente vai multiplicar? Ou vai vir chicote nas tuas costas nos próximos meses? Olhando para frente, você olha com um olhar de esperança ou de medo? Tem crente que lê o Apocalipse e fica com medo. Eu leio falando, graças a Deus, vai chegar a nossa hora. Bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, pois nós seremos fartos. Aleluia! E se nós queremos anunciar as boas novas do Senhor, a única maneira que Satanás tem de nos destruir, sabe como é? Do lado de dentro. É colocando a gente na rota de colisão. É trazendo fofoca para o nosso meio. Disse-me disse. É de dentro para fora, porque ele não pode. Pode até ter um principado aqui, mas quando foi que essa igreja fechou? Pode ter até um principado na rua, mas quando foi que você foi impedido de chegar aqui nessa casa? Quando foi que o chifrudo estava lá na frente dizendo, hoje não tem culto não? Quando foi que você viu o rabudo lá dizendo, hoje tu não vai para o culto?
Não tem, porque maior que está aqui, maior que está na nossa vida. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Tu imagina uma igreja que ora, tu imagina uma igreja que está em consagração, tu imagina uma igreja que está em unidade. Essa igreja cresce, essa igreja prospera, essa igreja avança e essa igreja vive o extraordinário de Deus. Então diga assim, tome muito cuidado. Quem você está ouvindo? Porque essa pessoa pode estar colocando dúvida no teu coração. João Batista, ele começou a ter dúvidas se Jesus era o Messias pela informação que ele estava ouvindo. E Jesus, com todo o amor, falou assim, olha, vai lá dizer para João aquilo que vocês estão vendo e ouvindo. Agora não é mais só ouvir, não. Agora que vocês estão vendo também. Vai lá dizer para ele que os cegos estão enxergando. Vai lá dizer para ele que os coxos estão sendo curados. Vai lá dizer para ele que os mortos estão ressuscitando. Que famílias estão sendo restauradas, que demônio está batendo em retirada. Vai lá dizer para ele que o reino dos céus chegou nesse povo. Vai lá dizer para ele que no lugar de morte agora tem vida. Vai lá dizer para ele que agora no lugar da fofoca tem oração. Meu Deus! Vai lá dizer para ele que agora a roda não é mais dos escarnecedores, agora é círculo de oração, aleluia! Vai lá dizer para ele que a igreja está de pé, vai lá dizer para ele que nós estamos anunciando as boas novas do Senhor. Vai lá dizer para ele que o evangelho está sendo pregado aos pobres. Que esse evangelho está sendo anunciado em toda parte. Que curas estão acontecendo, que milagres estão acontecendo, que restaurações estão acontecendo. Vai lá dizer para ele que a igreja está sendo perseguida, que a gente está morrendo, mas estamos morrendo felizes, porque nós estamos vendo a glória de Deus sobre as nossas vidas. Vai lá dizer para ele que nos países que há mais perseguição é aí que a igreja se levanta. Roma tentou de tudo que foi jeito. Crucificaram, queimaram, jogaram para ser comido, para os leões despedaçarem homens, mulheres, crianças, grávidas. Bateram, chicotearam, crucificaram de cabeça para cima, crucificaram de cabeça para baixo, serraram no meio, cortaram a cabeça. Mas o evangelho ainda está de pé. As boas novas do Senhor ainda estão de pé. João Batista perdeu a cabeça, mas a mensagem continuou, porque a mensagem é maior do que o mensageiro. João Batista perdeu a cabeça, Jesus continuou levando a mensagem: arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado a vós o reino de Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, os discípulos continuaram anunciando: arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado a vós o reino de Deus. Os discípulos passaram, nós chegamos a 2000 anos depois, estamos anunciando a mesma mensagem: arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado a nós o reino de Deus. E se arrepender é a parte mais difícil, porque ela tem que matar, ela começa a matar o orgulho. Quando eu percebi que eu falava demais, eu vim pedindo perdão de um por um.
pedir perdão para a apóstola Deusa, pedir perdão para o apóstolo Ives, pedir perdão para outros pastores que eu falei mal. Falei, olha, agora eu estou renunciando e estou reiniciando. A partir de hoje, eu tento não falar mal de ninguém. É fácil, mas se você começar a pedir de Deus, a tua mente ela começa a ir para outro lugar. Aonde todo mundo vê problema, você vai começar a ver solução. Aonde todo mundo vai ver uma desgraça, você vai ver uma oportunidade para recomeçar. Nós não podemos extinguir o evangelho, porque é nesse momento de provação, é nesse momento que o calo está apertando, que a gente tem que exercer fé e autoridade. Não foi no mar tranquilo que Pedro andou por cima das águas, era um mar revolto. Eles achavam que iam morrer, e é nessa hora que a nossa fé é ativada para viver o extraordinário de Deus. É quando não tem nada em casa que a gente se levanta como uma voz profética e começa a declarar sobre o vale de ossos secos. É quando tem alguém doente no nosso meio, a gente se levanta em oração. Eu já saí de cultos, irmão, da igreja para o hospital. E uma vez eu falei bem assim, eu vou parar de pregar. Porque toda vez que eu prego, alguém lá em casa se machuca. Da última vez que eu disse que não ia pregar mais foi quando a minha filhinha menor, correndo lá no Vale da Bênção, se bateu no zinco, rasgou a perna, pegou ponto em um monte de lugar. Mas eu disse só para mim, eu falei, não vou mais pregar não. Já nem gosto da minha pregação, vou aproveitar esse embalo. E a minha sogra, ela teve um sonho. E ela não sabia não disso. E a gente está finalizando. E nesse sonho, Deus falava para ela bem assim, diga para ele, se ele retroceder, eu não tenho prazer na vida dele. Mas diga para ele também, se ele permanecer, mostra para ele o que eu vou fazer. Aí ela viu uma mão que me pegava aqui dos pés para cima e começava a me guiar. E naquela hora eu senti, porque eu tenho sentido todos os dias até hoje, a alegria de servir esse Deus maravilhoso. Hoje, quando vem uma tribulação, eu já não peço mais para a tribulação cair por terra. Eu já faço, Senhor, me levanta. Me dá mais fé, me dá mais ousadia, porque eu vou passar por cima. Eu já não peço uma pedra para jogar no gigante. Eu já peço poder e autoridade para passar por cima dele. Porque maior que sejam os nossos problemas, por maiores que sejam as nossas dificuldades, por maiores que sejam os levantes do inimigo, nós temos um Deus, e que nada acontece nesse mundo sem que Ele ordene. E o próprio João Batista disse, quando houve uma contenda para saber quem podia batizar e quem não podia batizar, Jesus batizava de um lado, João batizava do outro. E aí chegaram para ele com a fofoca, falaram, olha, aquele lá que o senhor batizou tá batizando agora. E João diz assim, olha, é necessário que ele cresça e eu diminua. Eu vim para realmente até esse momento, para preparar o caminho. Agora é ele que vai avançar. Ele diz algo que eu peguei para a minha vida. Ele diz assim, olha, e ninguém pode receber nada na terra se do céu não lhe for dado. Ninguém pode receber nada na terra se lá de cima Deus não ordenou a bênção.
Então, se é lá de cima que vem a minha bênção, está na hora de eu começar a parar de olhar para a terra e começar a olhar para o monte, começar a olhar para o alto, porque é de lá que vai vir o meu socorro. Talvez está na hora de eu parar de compartilhar aqui no terreno e começar a compartilhar no espiritual. Está na hora de eu deixar de ir para as redes sociais, falar mal do meu marido, falar mal da minha esposa, falar mal dos meus filhos e começar a pedir para Deus intervenção na vida deles. Quem está me entendendo aqui? Vamos ficar de pé. Diga assim: eu tenho uma missão. Mas com essa preguiça aí, não vai. Diga assim: eu tenho uma missão. Clamor. O que é um clamor? O que é um clamor? Rasgar a voz. Então você vai rasgar sua voz. Diga assim: eu tenho uma missão. Ainda está baixo. Eu tenho uma missão. Ainda está baixo. Diga assim: eu tenho uma missão. Ainda está baixo. Diga assim: eu tenho uma missão. Qual é a sua missão? Missão 01 de todo cristão: anunciar as boas novas do Senhor. Pastor, me diz outra missão para mim começar hoje. Eu vou te dar outra missão para começar hoje. A partir de hoje, chega de falar mal dos outros. A partir de hoje, chega de fofoca. A partir de hoje, chega de disse-me-disse. Vamos resolver o que tem que resolver e a partir de hoje a gente reinicia. Eu vou te dar a terceira agora, para a gente começar hoje. A partir de hoje você vai orar por quem está perseguindo você. A partir de hoje você vai orar não para Deus pegar ninguém, mas para Deus entrar com salvação, com libertação, com transformação na vida dessa pessoa. Pastor, me dá mais uma que está fácil, eu vou te dar a quarta. A partir de hoje, quando você vê pessoas caindo, você não vai criticar, você vai pegar na mão e vai ajudar ela a sair de lá. Você vai ajudar ela a sair do buraco, a ele sair do buraco, a ele abandonar as drogas, a ele abandonar o álcool, a prostituição. Eu sei que não é fácil renunciar, mas é necessário para que ele cresça e a gente diminua. É necessário nós estarmos conectados com essa graça maravilhosa. Porque uma vez que eu estou conectado com o Senhor, a Bíblia diz lá em João capítulo 15, que o Pai é glorificado através das nossas vidas. E quando nós damos frutos e os nossos frutos permanecem. E digo mais, não adianta falar em línguas. Não adianta sapatear, rodopiar, cuspir fogo, arrotar brasa, se não tem testemunho. Não adianta cair no chão, se não houver transformação de vida. É muito mais louvável para Deus ter um testemunho digno do que todos os dons liberados.